Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Dandara Shekinah e esse é o nosso recado dos seus mentores para você. Essa introdução aqui é rapidíssima, é só para avisar você que temporariamente, enquanto eu mudo o meu espaço de trabalho de lugar aqui em casa, a qualidade da imagem que vai mostrar a tiragem, o processo de leitura ali para vocês, tá horrível, porque eu estou trabalhando temporariamente com uma mesa portátil, consequentemente muito menor do que a minha mesa normal de trabalho, e ela não comporta um tripé de mesa para eu filmar com câmera traseira e manter a mesma qualidade, porque ele ocupa metade do espaço que eu tenho nessa mesinha portátil, tá? Aí eu tô tendo que filmar com câmera de selfie para poder eu ver o que tá aparecendo para vocês na câmera ali, tá bom? Mas é temporário. Rapidinho a gente volta com a mesma qualidade técnica de sempre, tá? Enquanto isso, finge que é podcast, tá? Bota o celular pro lado, dá o play, bota lá pro lado, fone de ouvido e escuta, né? Porque afinal de contas, vamos combinar. O que é mais importante? A embalagem ou o conteúdo, tá? Então eu tô sem uma embalagem bonita, mas tá voltando aí rapidinho, tá? Enquanto isso, vai ouvindo. Beijo, bom vídeo para você. Olá! Bom, já tô entrando de sola, porque eu já te recepcionei, né, na introdução desse vídeo, até para explicar para você a precariedade que está acontecendo aqui, mas que é momentânea, tá? Bora pro improviso, né, meu povo? Ó, retorno, né? Faz, né, quanto tempo que eu não faço um recado dos seus mentores para você? Então eu confesso que eu estou com aquele friozinho na barriga de recomeço, de reestreia, tá? Então já vou logo de cara pedindo para vocês me darem um desconto aí, se por acaso eu ficar assim um pouco hesitante, tá? Normal, natural, nervosismo de reestreia. Me deem esse desconto. Mas como é igual aprender a nadar ou andar de bicicleta, a gente nunca esquece, daqui a pouquinho eu tô nadando feito um peixinho de novo, né? E bora para o nosso recado dos mentores. Eu vou apresentar para vocês esses oráculos novos, inclusive eu vou explorar muito eles aqui no recado dos mentores, porque são oráculos incríveis e que, né, as inúmeras combinações possíveis de cartas aqui podem trazer mensagens dos mais diversos conteúdos, né, que a gente possa imaginar e talvez a gente nem possa. Então, eles serão usados com muita frequência aqui, inclusive, tipo, segunda-feira, no próximo vídeo, é provável que sejam os mesmos oráculos, e aí eu vou alternando, né, acrescentando um, tirando o outro, à medida que for fluindo aqui o trabalho, tá? Mas eles serão, pelo menos de início, os principais. Então, eu vou apresentá-los a vocês. Esse é o oráculo da Lua. Não tem muito o que se ver no dorso dessas cartas. São marmorizadas, né? Bonitas, mas marmorizadas. Esse é o oráculo de Cleópatra. Olha que espetáculo, né? E esse é o oráculo do nosso amado, meu amado, inclusive, Arcanjo Miguel, tá? Ave Maria. Esse oráculo aqui é até para quem é leigo ter em casa, porque a mensagem escrita aqui já fala por si. Bom, quem já acompanhava o canal, já assistia Recado dos Mentores, já sabe que eu já entro no vídeo com os baralhos completamente preparados, até para economizar tempo de vídeo, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Já separei mecanicamente as cartas primeiro, depois embaralhei e já cortei, inclusive. Você vai saber que não tem marmelada, que não tem carta escolhida, porque eu não vou tirar nem a de cima e nem a do fundo. Eu vou tirar de algum ponto do baralho aqui. Eu sinto os pontos e vamos ver o que sai, tá?
Bora pra mensagem? Dandara hoje tá querendo ser o mais objetiva possível. Dandara 2.0 objetiva. Vamos ver se eu dou conta. Ai, ai, ai. Bora lá. Essa. Gente, eu fiquei aqui, essa carta não é indecisão, não. É porque eu sinto mesmo a vibração da carta que tem que estar na mesa, tá? E aí eu tenho, às vezes eu fico, será que é essa ou é essa? Aí eu tenho que sentir qual que tá vibrando mais ou qual que cutuca aqui no meu plexo, tá? Então, às vezes eu titubeio aí na hora de pegar a carta, mas não é indecisão, porque eu não tô escolhendo, né? É sentir a carta, faz parte, tá? Cheguei a achar que era de baixo, mas não era. A de cima cutucou meu plexo imediatamente. Opa, será que temos duas aqui? Ou será que é essa? Acho que é essa. Olha, essa aqui tá mais forte, mas essa aqui também tá vibrando. Eu vou deixar ela de lado aqui, porque ela pode querer ter alguma coisa a dizer. Às vezes, pode até ser, que às vezes acontece, né? De ser uma mensagem separada aqui para alguém que estiver vendo esse vídeo e não se identificar com a mensagem principal. Essas coisas acontecem, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui as 3 cartas principais. E aí? E essa aqui, por enquanto, eu vou deixar fechadinha aqui. Vamos lá. Vamos ver o que o oráculo da lua veio dizer. Oba! Começamos bem, ó. Fonte de abundância. Começamos com uma energia muito poderosa, né? Que energia incrível para esse primeiro recado dos seus mentores para você, nesse retorno do retorno, né? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui no oráculo da Cleópatra. Refúgio em Ísis. Busque o sagrado quando o mundo desmorona. Caramba! Vamos ver o que essa mensagem vem compor aqui. Que aqui tá falando de desmoronamento. Aqui tá falando de abundância. Tá, vamos ver. Vamos ver que às vezes eu preciso até reorganizar, né? Para montar, tipo, uma frase de sentido completo. Vamos ver. Arcanjo Miguel. Caminho sagrado. Você está sendo conduzido à direção correta, mesmo que ainda entendi tudo. Mesmo que ainda não veja tudo com nitidez. Avance com confiança. Cada passo dado em verdade, vamos lá. Cada passo dado em verdade ativa proteção. Pode não ter vírgula aqui mesmo não. Cada passo dado em verdade ativa proteção, fortalece sua fé e alinha você a um propósito maior. Olha que carta incrível. Acho que eu mostrei, né? Não sei se eu mostrei essa aqui, ó. Tá? Bom, entendi tudo aqui, meu povo. Deixa eu ficar de óculos para eu poder ver aqui melhor. Entendi tudo aqui.
Bom, eu já disse isso, né? Eu tô um pouco nervosa, me dá desconto aí. Então, aqui, ó, vou organizar as palavras da frase, né? Entre aspas. Essas duas cartas conversam muito entre si, e essa aqui é que vem dar o contexto geral da mensagem. Bom, o recado dos seus mentores para você hoje é para pessoas que realmente. Ave Maria, isso aqui quase parece com o que eu vivi, gente. Aquele momento de burnout onde desabou tudo e eu tive que reconstruir do zero não apenas a profissional, mas o ser humano também, tá? Porque essa carta aqui, inclusive, fala literalmente de desmoronamento, né? Ela diz literalmente: busque o sagrado quando o mundo desmoronou. E por que que aqui mundo desmoronou? O mundo à sua volta e até estruturas importantes que davam a você o seu senso de identidade. Tem muita gente aqui que é burnout, tá? Eu não vou generalizar, até porque, como parece muito com a situação que eu vivi, se eu for puxar muito para esse lado, aí eu começo a falar muito da minha experiência própria e o objetivo aqui não é esse, tá? Não nesse vídeo. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, mas não é, o objetivo não é esse aqui nesse vídeo. Então, eu vou dizer mais assim, o mundo tá desmoronando mesmo. Tipo, meu Deus do céu, eu vinha vindo até um determinado ponto na minha vida e tudo estava funcionando. De repente parece que foi emperrando aqui, aí emperrou ali, aí emperrou mais ali na frente, emperrou tudo, desmoronou tudo e agora? Parece que o mundo literalmente está desabando à minha volta. Olha, eu ouvi hoje, num short, inclusive, que eu parei para ver, porque é um canal que eu acho interessante, que eu gosto, que tem coisas legais assim, coisas boas, informação interessante. E eu ouvi uma frase. Bom, não que isso seja novidade, eu acho que muita gente já deve ter ouvido, mas fazia muito tempo que eu não ouvia e ela me chamou muita atenção. Que quando tudo parece muito escuro é porque o amanhecer está logo ali, né? Tem outra versão dessa mesma frase que diz que antes do dia clarear é o ponto onde a noite, a madrugada é mais escura, né? Então, essa mensagem vem dizer principalmente para você não ter medo, tá? O cerne da mensagem, o objetivo principal dessa mensagem é dizer para você que com certeza está se sentindo, está com medo, pelo menos. Alguns de vocês aqui estão realmente apavorados. Tipo, que terremoto é esse que se instalou na minha vida de repente, que vinha vindo tão tranquilo, tá? De repente pode ser perder o emprego, de repente pode ser casamento ou outra natureza de relacionamento amoroso que desabou, pode ser perda de algum familiar muito importante, enfim. De repente as coisas começaram realmente, e quando uma desabou, e que talvez a primeira que desabou não tenha sido a mais importante, que você falou, opa, nossa, né? Acabou, mudou, desabou. Aí dá aquele tranco, mas você continua, né? Lá na sua vida normal. E aí, de repente, desaba outra coisa do lado de cá. Tipo, vou tentar dar exemplos aqui só para ficar mais ilustrativo. Você acabou de perder o emprego. Pô, isso sacode a vida de qualquer um. Muito provavelmente você já tá correndo atrás e tudo, mas aí, de repente,
brigou com o parceiro ou a parceira, o namorado, a namorada. Pode não ser um rompimento exatamente, mas teve uma briga. Vamos supor que foi diferente. Brigou em família, ou no relacionamento amoroso, ou até com uma amizade muito importante, teve um desentendimento. Não precisa ser necessariamente uma ruptura. Não estou dizendo que isso está nas cartas, tá? Eu estou ilustrando a situação de um desmoronamento. Um desmoronamento que vai acontecendo até que a estrutura central realmente caia, tá? Tipo, teve uma briga com uma pessoa importante, uma pessoa fundamental na sua vida, isso te abala. Aí, de repente, passa aí uma semana, duas, aquilo ainda tá mal resolvido, aí, de repente, você perde o emprego. Aí você fala, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí, de repente, eu vou ser dramática para ilustrar, tá? Aí você adapta a sua realidade e muito provavelmente a sua realidade não terá sido tão dramática nessa sequência igual eu estou mostrando aqui. É bem para ficar ilustrado mesmo. Aí de repente morre alguém também que você amava muito e que faz diferença na sua vida, alguém importante. Ou seja, coisas começam, ruiu uma coisa aqui, teve um abalo sísmico aqui, aí teve outro maior ali, aí de repente, aí pronto, desmorona tudo, porque a carta de Cleópatra tá falando literalmente de desmoronamento. O mundo tá desmoronando à sua volta. O que é isso? O que tá acontecendo com a minha vida? Mas ela, ao mesmo tempo que ela detecta, que ela mostra para você que essa mensagem é para você, porque ela está falando do mundo desmoronando à sua volta e você está se reconhecendo aqui, ela já vem falando também o que é para você fazer. Busque o sagrado e veja, aqui é claro que pode falar de buscar a fé, né? Claro, quando o mundo está desmoronando, se tem uma coisa que a gente precisa é de fé, tá? Mas eu vejo muito aqui também o teu templo interior, o nosso templo interior, o nosso lugar de paz aqui dentro. Um lugar onde a gente se comunica com o nosso eu superior. Porque o nosso ego, ele se apavora mesmo. Agora, o eu superior sabe que, em última instância, está tudo bem. Porque sempre está. Mas como que pode estar bem se tá tudo, se desmoronou tudo, gente? Como que pode estar bem? Está. É porque isso faz parte do seu processo. Mas quem que pode precisar de um desmoronamento? Muita gente. Euzinha precisei de um. Esta oraculista que vos fala. Eu precisei de um desmoronamento. Eu precisei passar por um burnout para acordar para a vida e perceber que eu estava sendo vítima da vida, mas não é porque a vida era ruim para mim. É porque eu estava sendo vítima de mim mesma, porque eu era muito ruim para mim. Então, às vezes, as coisas começam a desmoronar para você perceber que aquilo que te sustentava, aquilo que você achava que te sustentava, não serve mais. De repente, dentro dos exemplos que eu dei aqui, de repente, aquela briga lá com namorado ou namorada, de repente não era aquela pessoa, não é a pessoa certa. Talvez você já estava até percebendo isso, mas andou fechando os olhos, ou às vezes até um casamento mesmo. Às vezes houve ali um nível de ruptura que você já sabia que o casamento, que vocês já não estavam mais na mesma página, mas a gente tenta forçar uma barra, até porque é natural o ego ficar preso à zona de conforto e muitas vezes a zona de conforto não tem nada de confortável mais. Mas pelo menos ela é familiar, pelo menos eu já estou acostumado, eu já conheço. E aí desabamento dá um medo danado. E no seu caso, começou a desabar, igual eu falei, movimento em cadeia, igual dominó. Teve um primeiro abalo ali significativo, e aí em outra área da sua vida, ou em outro ponto determinado, né, da sua estrutura de vida ali, foi desabando, pronto. Tá?
Pode ser, como eu falei, pessoas que tiveram realmente um burnout e que agora estão numa profunda crise de identidade. Quem sou eu? E eu passei por isso, eu sei muito bem do que eu estou falando. Mas você não precisa ter chegado a ponto de se perder da própria identidade. Aqui, na verdade, eu acho até que a maioria, pelo menos, não chegou nesse ponto, tá? Não foi um processo tão grave quanto o meu, tão profundo, eu diria, melhor, quanto o meu. O seu não mexeu com estruturas tão profundas e fundamentais, mas muita coisa. Não é que você, ai, nossa, quem sou eu? Agora eu preciso me reconstruir. Não chegou nesse nível. Mas você está se perguntando o que está acontecendo aqui. Cadê a vida que eu tinha até agora há pouco, né? Tipo, até o mês passado. É claro que eu estou exagerando, é metáfora aqui, mas, gente, desabou tudo. E aí? Calma, tá? Calma, faz parte do processo. Eu sei que dá medo. Eu sei que assusta. É lógico que assusta. Mas eu não tô aqui para dizer para você assim, calma, tudo vai melhorar, tudo vai passar. Não. Eu tô aqui para dizer para você o seguinte, olha, tenha fé sim, faça suas preces sim, mas nada de deixar a rédea da sua vida em mãos alheias, nem mesmo daqueles para quem você ora. Mas eu tô pondo minha vida na mão de Deus, beleza. Deus está tomando conta de você, eu também não tenho dúvida disso. Mas ele não vai tomar o leme da sua vida, não vai. Até porque Deus não faz escolhas por você. Deus talvez esteja por trás das suas situações de vida, mas não faz escolhas de caminhos para você, tá? E muitas vezes as nossas situações de vida, muitas vezes esse desabamento, aliás, muitas vezes não. Esse desabamento, esse desmoronamento que está acontecendo aí é por causa de escolhas ruins que você fez no passado. E talvez no passado elas não parecessem ruins. Você pode ter feito o seu melhor e ter feito escolhas que você realmente acreditava que eram boas para você. E talvez fossem naquele momento. Mas as coisas mudam. E você me parece aqui, e eu não estou criticando, tá? Porque eu também era essa pessoa até o burnout. Você me parece aqui, eu sinto muito aqui, pessoas que evitam demais conflito, pessoas que realmente não têm autoconfiança o suficiente para encarar grandes mudanças na vida, então vai levando do jeito que dá, vai fazendo um remendo aqui, outro ali, agarrada à zona de conforto, com medo, pessoas com pouca autoconfiança, pessoas, como eu disse, que evitam muito, que evitam conflito, que tipo, o emprego não tá bom, precisa sacudir, precisa mudar o rumo. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas é melhor eu ficar aqui, porque aqui eu já sei que tá funcionando. Ah, mas o casamento não tá legal, mas, poxa, e os filhos? Bom, para começar, que filho quer ver pai e mãe em paz e feliz, né? Se não der para fazer isso junto, teus filhos vão preferir 1000 vezes que seja separado. Mas pai e mãe em pé de guerra, nenhum filho vai querer ver, né? Mas não importa. Importa aqui que você talvez esteja aí, talvez já venha trazendo, carregando, arrastando nas costas, e provavelmente teu parceiro ou parceira também, né? Porque se estão juntos. Mas enfim, não quero nem entrar em tantos detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar com uma semana. Já tá com 22 minutos. O fato é que você provavelmente é o tipo de pessoa, a maioria de vocês é o tipo de pessoa que evita conflito, tá? A paz a qualquer preço, e não é bem assim. A paz é desejável sim, e antes a paz do que a guerra, com toda certeza. Mas a paz nem sempre é a qualquer preço. Principalmente na nossa vida particular, que não se trata de sair por aí jogando bomba em criancinha, né? Não se trata disso.
a paz a qualquer preço, às vezes sai cara demais. Mais do que a gente pode suportar, tá? Então a vida tirou você da... Tipo, tinha um monte de zona de conforto que já não estava mais nem um pouco confortável, mas que você vinha agarrada a elas. Aí as coisas começaram a desabar, sabe? É a vida te dando um sacode. Falando para você, criatura, vamos parar de ficar fazendo o que dá e passar a fazer o melhor, inclusive, principalmente para você. Porque eu tenho certeza que, se não todos, a esmagadora maioria aqui só tá fazendo mal a si mesmo. Tá? Eu tô tão envolvida na mensagem como um todo que eu fiquei presa numa carta só. Mas é óbvio que não é uma carta só, tá? É porque quando eu pus tudo na mesa, eu já saquei a mensagem e como eu tô com, né, pouquíssimo coisa de câmera aqui, fica difícil ficar mostrando aí, ó, a mesa é até meio bamba. Mas enfim, a mensagem é essa. A tua vida desmoronou para fazer você acordar para a vida, inclusive, acorda para a vida que não é assim que se vive, criatura. Eu tive que dar de cara com isso, então eu sei exatamente como você está se sentindo. Porque foi exatamente aquilo que quando eu encarei a realidade do desmoronamento, foi exatamente isso que eu percebi a hora que eu comecei o processo de reconstrução, que a vida tá, ou pelo menos, né, até uma certa altura já de reconstrução, porque aí aquela confusão inicial dos desabamentos já está um pouco mais acomodada, a gente já consegue enxergar com mais clareza. Eu percebi isso, sabe? Em algum momento aí eu percebi isso, que a vida veio dizer para mim, criatura, para, você está fazendo tudo errado. Acorda. E normalmente a gente está fazendo tudo errado é pra gente mesmo. Aliás, eu vou falar com toda a certeza do mundo, até porque eu sinto a energia das cartas, não é só o simbolismo ou o que está escrito nelas. Não tem gente ruim aqui. Não tem gente que prejudica os outros aqui de propósito. Não tem. Aliás, se não todos, a maioria aqui, se você realmente olhar para dentro de você e olhar para a sua vida, você vai perceber que você quer agradar todo mundo, que você quer ser a melhor pessoa, que você quer fazer o melhor para todo mundo. Mas você lembra de você? Será que você está lembrando de você? Lembra da pessoa que mora aí dentro, criatura? É isso que a vida quer dizer para você com esse desabamento todo. Acorda, tá caindo tudo, porque você foi fazendo puxadinho. Tá parecendo realmente o vídeo que eu gravei falando do que aconteceu comigo. Bom, eu não duvido que tenha um monte de gente passando por isso, porque é momento de despertar mesmo. É apito de trem das 7. Então tem um monte de gente aí que era ótimo para os outros, assim como eu era, e era péssimo para si mesmo, né? Eu sei muito bem do que eu tô falando, e que precisa acordar. Porque não é assim que a gente vive, não é isso, o objetivo não é esse. É claro que ser bom para os outros é indiscutível. Mas, gente, para pensar uma coisa que eu já falava desde o início, lá desde a fase anterior no canal. Até Jesus, quando ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, você tem que ter um grande amor pelo teu próximo. Mas qual que é a medida do amor pelo próximo que ele falou mesmo? Ama o teu próximo como quem? A ti mesmo. Primeiro você, criatura. É igual aquela velha história, se você tá num avião que vai desabar, que vai cair, que deu problema, primeiro você põe a máscara em si mesmo. Primeiro você. É igual a regra do avião. Na vida é assim.
E quando você é uma pessoa melhor para você mesmo, você é uma pessoa melhor para os outros também. Nem que seja no sentido de não passar a mão na cabeça. De repente veio algo aqui, a Patrícia Monteiro diz, Alzheimer espiritual, vem e foge. Mas enfim, vamos continuar. Nem que seja no sentido de ser, ser mais verdadeiro com as pessoas. Não é que você era falso ou falsa, não é isso. Dá a impressão que eu tô me repetindo. Gente, mas o que eu posso fazer? A mensagem é essa. Inclusive, eu queria muito que não fosse. Que fosse uma coisa completamente diferente. Mas eles não quiseram. Os mentores queriam falar disso. Mas é isso. Eu acho até que não é por acaso que os mentores mandaram aqui hoje uma mensagem com algo tão próximo daquilo que eu vivi. É porque eu tenho autoridade para falar disso com você, para falar acorda. Tá desabando porque você precisa mudar a forma de olhar para você mesmo. Você precisa mudar a forma de lidar consigo mesmo e de lidar com o mundo. Você precisa aprender a falar não. Você precisa aprender a pôr limite. Você precisa aprender a se amar e a se respeitar. Essa é a tal da fonte da abundância. Olha essa mulher. Ela tá de olhos fechados. Ela não tá olhando para nada do lado de fora dela. Aqui tá desabando, ó. Por isso que ela pede, busque o sagrado, né? Busque aqui o teu templo interior, como eu falei. Ó, tá desmoronando tudo? Busca o teu templo interior. É para dentro. É em você que você tem que prestar atenção agora. É de você que você tem que cuidar agora. É hora de você reaprender a viver de uma forma com muito amor próprio e com muito autorrespeito. Olha para tudo que está desmoronando a sua vida como um livramento. Aquilo que der para consertar e levar em frente ainda, mas de forma saudável, inclusive principalmente para você, tá? Saudável, saúde mental e emocional, tá? Ok, deu para consertar e levar adiante, não tem problema. Mas o que tiver que deixar para trás, deixa para trás, tá? E para fechar, porque nós já estamos aí com 30 minutos de vídeo, Senhor Sagrado, vou ler para você aqui, de novo, a mensagem literal do Arcanjo Miguel sobre esse caminho sagrado. É um caminho sagrado. É para você aprender a ser uma pessoa melhor para você mesmo, porque você vem sendo horrível com você. Acorda para isso. O desabamento aconteceu para isso, tá? Para você acordar e se tornar uma pessoa melhor para você mesmo, porque para os outros você já sabe. Agora você precisa cuidar de si. E eu sei o que eu estou falando. Falo com autoridade porque eu também era assim, tá? E aprendi. E você também aprende. Todo mundo aprende. Principalmente quando desaba tudo. Aí não tem outro jeito a não ser olhar para dentro. Porque quando desaba tudo, o único lugar seguro por onde a gente encontra o fio da meada, por onde que eu começo, é do lado de dentro. Então, fechando o vídeo, caminho sagrado. Você está sendo conduzido à direção correta. Mesmo que ainda não veja tudo com nitidez, tá tudo desabando? Era isso, tá? Nossa, que maldade. Não, não é maldade, não. É sacode, é acorda. Até quando você vai ser carrasco ou carrasca de si mesmo? Até quando você vai se anular, se torturar? Até quando você vai continuar dizendo sim quando você quer dizer não? Até quando você vai continuar se desrespeitando a esse ponto? Depois você quer que os outros te respeitem. Que jeito? Você quer que as pessoas te amem, mas você não sabe se amar. Você quer que as pessoas te respeitem? Ninguém me respeita. Ninguém pensa em mim. Claro que não. Você não se respeita, você não pensa em si mesmo. O mundo reflete o que você, a tua realidade. Aquilo que você está fazendo. Simplesmente o teu mundo exterior está mostrando para você o que você está fazendo com você mesmo.
Acorda. Você não é vítima dos outros. Você tem sido vítima de você mesmo. Tá? Sacode aí. Avance com confiança. Desmoronou? Desmoronou. Dá pra voltar a fita? Não dá. Então encara a realidade de frente e bora, tá? Bora. Só dá pra seguir em frente, não tem outra alternativa, só dá pra seguir em frente. Cada passo dado em verdade, honestidade, agora eu vou mostrar, eu vou falar não quando eu quiser falar não, e eu vou mostrar meus limites. Cada passo dado em verdade ativa a proteção, fortalece sua fé e alinha você a um propósito maior. Principalmente, o maior propósito de todos. Amar a si mesmo, respeitar a si mesmo. Disse e repito, até para amar o próximo, a gente precisa aprender a amar a gente mesmo, saber amar a gente mesmo primeiro. Nem sou eu que estou dizendo isso, Jesus disse isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para amar o outro, você tem que saber se amar. E vou repetir. Ninguém me ama, ninguém me prioriza, ninguém me respeita, ninguém pensa em mim. Claro. É o que você emana para o mundo. Porque você esquece de você mesmo, você não se respeita, você vive se atropelando, você vive falando sim quando você quer falar não, você põe todo mundo em primeiro lugar, nunca lembra que você existe. Ué, como você quer que o mundo te trate diferente se você se trata dessa maneira? Tá? Choque de realidade para quem quer ser livre. Cai na real. Eu também tive que cair na real. Fácil, nem um pouco. Mas vale a pena, eu te garanto, por experiência própria, tá? Agora cala a boca, Dandara. Meu povo, sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Gratidão enorme por você ter tido paciência comigo nessa reestreia, que nunca é muito fácil, tá? Menos fácil ainda, por incrível que pareça, é mais difícil fazer uma leitura que tem a ver com a nossa realidade do que fazer uma leitura que não tem nada a ver com a nossa realidade, tá? As coisas se embaralham um pouco quando mistura a nossa realidade. Então, gratidão eterna e infinita, inclusive pela paciência de vocês com os meus pequenos, com as minhas pequenas, meus pequenos vacilos aí nessa reestreia, tá bom? Principalmente porque eu tô aqui meio improvisada, aí tudo fica mais confuso. Mas vamos que vamos. Depois do primeiro passo, a gente chega lá. Namastê. Deus em mim reconhece, saúda, ama e abraça Deus em você. Beijo, até o próximo, ó. Esse, sexta-feira, hein? Aliás, eu acho que vai sair na madrugada de sexta para sábado. Agora eu só vou gravar de novo segunda-feira. Pode ser que saia na madrugada de segunda para terça? Pode. Pode ser que saia segunda ainda na parte da tarde? Pode. Tudo pode aqui, tá? Aqui flui. Aqui não tem hora marcada para gravar. Aqui flui, tá? Beijo, até.